Belo Horizonte está prestes a presenciar uma transformação que vai muito além de trilhos e vagões. Algo gigantesco está se movendo nos bastidores da cidade, e o impacto dessa mudança promete redefinir de forma profunda o dia a dia de milhares de pessoas na região metropolitana. Imagine 50 mil passageiros circulando todos os dias por um novo trajeto ferroviário. Essa é a promessa que se desenha com a expansão do sistema de transporte sobre trilhos da capital mineira, especificamente com a criação da tão aguardada linha 2 do metrô. Para quem acompanha a história da cidade, este projeto representa um marco histórico, mas também levanta debates intensos, dúvidas profundas e uma série de controvérsias que envolvem desde o destino de centenas de famílias até as escolhas técnicas que definirão a qualidade do serviço pelos próximos 30 anos. A história do metrô de Belo Horizonte possui quase 40 anos de existência, tendo iniciado suas operações oficiais no dia 1º de agosto de 1986. Naquela época, o objetivo principal era ampliar a mobilidade urbana na capital, conectando pontos estratégicos e oferecendo uma alternativa de transporte de massa que pudesse acompanhar o crescimento acelerado da cidade. Uma das primeiras estruturas a serem erguidas foi a Estação Lagoinha, construída sob a responsabilidade da antiga Rede Ferroviária Federal. O processo de construção daquela época já mostrava como as grandes intervenções urbanas alteram o tecido social e a geografia local. Para viabilizar a Estação Lagoinha, foi necessária a desapropriação e a demolição da antiga sede da tradicional Feira dos Produtores, que funcionava naquela região central. Antigos moradores e comerciantes da época relembram que o governo precisou implodir o prédio e transferir a feira para o bairro Cidade Nova, modificando rotinas consolidadas. Juntamente com a implosão da feira, outras estruturas marcantes da identidade belo-horizontina da metade do século XX foram desfeitas, como a antiga Feira Livre e o Cine São Geraldo. Até mesmo estabelecimentos icônicos, como o Café Nacional, que funcionava onde hoje se encontra parte da estação, desapareceram para dar lugar aos trilhos e às passarelas integradas à rodoviária e ao viaduto de Santa Teresa. Apesar desse início imponente na década de 80, a malha ferroviária da capital mineira permaneceu estagnada por muito tempo. A linha 1, que interliga as estações Eldorado e Vilarinho, só foi integralmente finalizada no ano de 2002. Desde então, o sistema estabilizou-se em 19 estações, distribuídas ao longo de aproximadamente 28 quilômetros de extensão, passando por bairros como Floramar, Valdomiro Lobo, São Gabriel, Minas Shopping, José Cândido da Silveira, Santa Inês, Horto Florestal, Santa Teresa, Santa Ifigênia, Central, Carlos Prates, Calafate, Gameleira, Vila Oeste e Cidade Industrial. Essa configuração única fez com que Minas Gerais se tornasse o único estado brasileiro entre as grandes regiões metropolitanas com sistemas metroviários ativos a operar com apenas uma linha regular de funcionamento, enquanto locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre desenvolveram redes mais amplas e integradas. Essa realidade começou a mudar mais significativamente a partir de março de 2023, quando o metrô da capital mineira foi concedido à iniciativa privada por um período de 30 anos. A empresa Comporte Participações, representada pela Guide Investimentos, assumiu a operação com a responsabilidade de aplicar recursos bilionários na modernização e na expansão do sistema. O montante total estimado para investimentos e ampliações atinge a casa dos 4 bilhões de reais. Desse total, o projeto de investimento estruturado conta com cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 800 milhões de reais oriundos de recursos do governo federal e 440 milhões de reais aportados pelo governo do estado de Minas Gerais. Adicionalmente, o financiamento da obra foi encorpado por verbas decorrentes do acordo judicial com a mineradora Vale relativo à tragédia de Brumadinho, que destinaram mais 427 milhões de reais especificamente para o metrô de Belo Horizonte, conforme legislação aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. A principal contrapartida dessa concessão e do aporte financeiro é justamente a construção da linha 2, uma promessa que a população da capital ouvia há mais de 20 anos, sem que saísse do papel. As obras civis tiveram início em setembro de 2024,
prevendo um traçado de 10,5 quilômetros de extensão e a criação de 7 novas estações para atender a população da região oeste e do Barreiro. As paradas previstas no projeto são Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. De acordo com o cronograma estabelecido, a entrega das estruturas deve ocorrer por etapas. A previsão é que as 2 primeiras estações, Nova Suíça e Amazonas, sejam finalizadas e entregues à população no início de 2026, enquanto a conclusão total de todo o traçado da linha 2 está agendada para o ano de 2080. Além disso, melhorias na linha 1 também fazem parte dos planos de curto prazo, incluindo a implementação da estação Novo Eldorado, que adicionará mais 1,6 quilômetros de via ao ramal já existente. Quando o projeto foi lançado oficialmente com o início das obras em 2024, as autoridades estaduais demonstraram grande entusiasmo. O governador de Minas Gerais classificou a construção como a maior intervenção de transporte público em décadas na região metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Estado reforçou que a iniciativa simbolizava um esforço coordenado e inédito entre os governos estadual e federal para modernizar o combalido sistema de transporte público sobre trilhos, que há muito tempo não conseguia acompanhar as necessidades reais da população trabalhadora. Para milhares de estudantes e trabalhadores que dependem diariamente dos ônibus urbanos, a perspectiva de uma nova linha de metrô surge como uma esperança de maior conforto e rapidez nos deslocamentos. Há relatos de usuários que enfrentam diariamente linhas de ônibus cronicamente superlotadas, como a linha 1502, que atende a região do Vista Alegre. Para essas pessoas, a migração de parte dos passageiros para o sistema de trens urbanos representa a possibilidade de desafogar o trânsito nas principais avenidas e diminuir o tempo perdido dentro de veículos congestionados. Paralelamente às promessas de melhoria e expansão, o processo de privatização e as obras trouxeram à tona uma série de desafios cotidianos e insatisfações por parte dos usuários atuais do sistema. Desde que a iniciativa privada assumiu. Além do custo financeiro elevado, a execução das obras de modernização nas estações existentes tem gerado transtornos na rotina de quem depende do transporte. Usuários frequentes relatam que o período de intervenções na infraestrutura tem provocado episódios frequentes de superlotação nos trens, atrasos sistemáticos nos horários de partida e a necessidade de baldeações desconfortáveis, principalmente nos horários de pico da manhã e do fim da tarde. O tempo de espera nas plataformas também se tornou alvo de reclamações, chegando a intervalos de 15 a 20 minutos durante os fins de semana, o que compromete o planejamento de quem precisa se deslocar para o trabalho ou compromissos pessoais nesses dias. Há também quem aponte que, embora a infraestrutura interna dos trens tenha recebido melhorias perceptíveis nos últimos anos, as mudanças externas foram sutis. Entre as melhorias internas implementadas e valorizadas pelos passageiros estão a instalação de sistemas de ar-condicionado nos vagões, a oferta de sinal de internet sem fio gratuita, a fixação de placas em braille nos corrimãos para garantir acessibilidade, a revitalização do piso tátil para deficientes visuais e a modernização do sistema de bilhetagem, com a introdução do formato digital. A concessionária também anunciou a aquisição de 24 novos trens com nova identidade visual nas cores vermelho, azul e laranja, destinados a substituir a frota antiga da linha 1, com previsão de entrega escalonada a partir de 2026. Contudo, os problemas operacionais e as tarifas altas dividem espaço no debate público com questões sociais e humanas muito mais profundas e urgentes. Um dos pontos mais controversos e dolorosos que envolvem a construção da linha 2 do metrô é o impacto direto sobre as comunidades situadas ao longo do traçado projetado. Estima-se que cerca de 300 famílias, residentes nos bairros Gameleira, Nova Sintra, Betânia, Vista Alegre e na histórica região do Barreiro, precisem ser totalmente removidas de suas propriedades para dar espaço à abertura das novas vias e à construção das estações. Essa remoção forçada tem gerado um clima generalizado de apreensão, medo e incerteza entre os moradores dessas localidades, muitos dos quais estabeleceram suas vidas, laços de vizinhança e fontes de renda nessas áreas ao longo de várias gerações.
A polêmica central gira em torno do processo de desapropriação e dos valores oferecidos a título de indenização pelas moradias que serão demolidas. Representantes do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais têm acompanhado de perto a situação e denunciam o que consideram uma falta de sensibilidade e planejamento humanizado por parte das autoridades competentes e da empresa responsável. De acordo com relatos sindicais, as propostas iniciais de indenização feitas às famílias atingidas foram consideradas extremamente baixas e incompatíveis com a realidade do mercado imobiliário local, iniciando em valores em torno de R$ 10.000. Após intensos protestos, reuniões e pressões das lideranças comunitárias, as ofertas foram sucessivamente elevadas para R$ 40.000 e, mais recentemente, alcançaram patamares próximos a R$ 105.000 para algumas das propriedades. Ainda assim, as lideranças apontam que esses valores são insuficientes para que as famílias, muitas delas compostas por pessoas idosas de 70, 80 ou até 90 anos de idade, consigam adquirir uma nova moradia digna e estruturada dentro da mesma região ou em condições equivalentes de acessibilidade e segurança. O drama dessas pessoas idosas sendo retiradas de suas raízes e de suas referências históricas, sem um acolhimento psicológico e social adequado, é descrito por ativistas como uma demonstração de descaso institucional. A fiscalização desse processo de reassentamento e a garantia dos direitos fundamentais das famílias atingidas tornaram-se prioridade para comissões especializadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Parlamentares ligados à Comissão de Direitos Humanos têm atuado como vozes ativas na cobrança por transparência e justiça nas negociações, promovendo audiências públicas e acionando o Ministério Público para intervir nos casos em que os direitos dos moradores pareçam violados. Embora o governo estadual tenha emitido declarações públicas garantindo que todos os atingidos receberão recursos financeiros suficientes para adquirir moradias em condições iguais ou superiores às atuais, o clima nos bairros afetados permanece de profunda desconfiança, visto que os critérios de avaliação dos imóveis e o cronograma final de pagamentos e mudanças ainda não foram totalmente esclarecidos para todos os envolvidos. Para além da questão habitacional e social, a linha 2 enfrenta contestações técnicas severas por parte de especialistas em engenharia de transporte e do próprio sindicato da categoria. O principal foco de discordância reside na possibilidade de que um trecho específico do novo traçado, situado entre as futuras estações de Ferrugem e Barreiro, seja construído em formato de linha singela. A linha singela consiste na instalação de apenas um par de trilhos por onde os trens devem transitar em ambos os sentidos, alternando as viagens de ida e volta por meio de sistemas de sinalização e desvios programados. Essa opção técnica entrou em pauta devido à complexidade geográfica do terreno e à necessidade de compartilhamento de espaço com o pátio de manobras da empresa de logística MRS Logística, que detém a concessão da ferrovia de carga que corta a região. A proposta de adotar a linha singela, embora ainda sob análise detalhada da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, é duramente criticada pelas lideranças dos metroviários e tem gerado forte insatisfação nas assembleias populares realizadas na região do Barreiro. Especialistas argumentam que a escolha por uma via única, em vez de uma via dupla, representa uma economia financeira imediata na fase de construção, mas compromete severamente a eficiência operacional e a capacidade de expansão futura do sistema. Segundo os críticos, operar uma linha metroviária de alta demanda em via singela introduz gargalos operacionais inevitáveis, aumentando a probabilidade de atrasos em cascata caso ocorra qualquer falha mecânica ou atraso menor em um dos trens, além de limitar permanentemente a frequência das viagens e impedir que o sistema responda de forma satisfatória ao crescimento futuro da demanda de passageiros. Para a comunidade do Barreiro, que aguarda o metrô há décadas, a perspectiva de receber um sistema com limitações técnicas estruturais é vista como uma solução incompleta, que não atende plenamente ao direito de receber uma infraestrutura de transporte público com padrão máximo de qualidade e eficiência. Adensando a lista de problemáticas que orbitam os canteiros de obras da expansão ferroviária, surgem também impactos de ordem ambiental e de segurança pública nas regiões vizinhas aos trabalhos de construção civil. Moradores do entorno relatam episódios de desmatamento de pequenas áreas verdes remanescentes para a abertura dos canteiros,
Aumento significativo da poluição visual e perturbação do sossego causada por ruídos intensos de máquinas pesadas que, em algumas etapas, operam inclusive durante o período noturno para cumprir os prazos do cronograma. O acúmulo de entulhos e a modificação das rotas tradicionais de pedestres também acenderam o alerta para o risco de acidentes graves nas áreas periféricas às obras. Um episódio trágico registrado no bairro Nova Gameleira exemplificou essa vulnerabilidade, quando uma moradora de 49 anos sofreu ferimentos graves que resultaram na amputação de sua perna após escorregar em entulhos acumulados próximos à via férrea e ser atropelada por uma composição de trem em movimento. O caso gerou grande comoção e intensificou as cobranças por maior rigor na sinalização, no isolamento dos canteiros e na limpeza das áreas de circulação de pedestres por parte da concessionária e das empresas terceirizadas. Existe também no imaginário popular e nas discussões acadêmicas locais um debate curioso a respeito da própria terminologia aplicada ao sistema de transporte de Belo Horizonte. Devido ao fato de o trem metropolitano atuar predominantemente em trechos de superfície e contar com uma extensão de linhas considerada curta quando comparada aos sistemas metroviários subterrâneos de outras grandes metrópoles mundiais ou de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, muitos questionam se a estrutura deveria ser tecnicamente classificada como metrô ou como um trem de subúrbio modernizado. No entanto, para além das discussões conceituais sobre engenharia e nomenclatura, o que realmente importa para o cidadão comum que se desloca diariamente entre os municípios da região metropolitana e os bairros da capital é a regularidade, a segurança, o preço acessível e o conforto do serviço prestado. Diante de todo esse panorama complexo que envolve cifras bilionárias, promessas políticas, desafios de engenharia e dramas humanos profundos, a expansão do metrô de Belo Horizonte, com a implantação da linha 2, se consolida como um tema central para o futuro do planejamento urbano e da qualidade de vida na capital mineira. O sucesso dessa imensa intervenção dependerá diretamente da capacidade dos gestores públicos e privados de equilibrar a necessidade urgente de expansão da infraestrutura com o respeito absoluto aos direitos das populações afetadas pelas desapropriações, além da garantia de que as escolhas técnicas adotadas hoje não se transformem em limitações operacionais crônicas amanhã. A transformação silenciosa que avança sobre os trilhos em direção ao Barreiro redesenhará os fluxos diários da cidade, e os desdobramentos de cada uma dessas decisões tomadas ao longo das obras continuarão a ecoar na rotina de Belo Horizonte por muitas gerações. Cada grande acontecimento do passado deixa uma marca eterna no nosso presente. E você, o que achou da história de hoje? A sua opinião ajuda a manter viva a nossa história. Se esse conteúdo trouxe um novo aprendizado para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Memória de Impacto para não perder os próximos capítulos da nossa jornada pelo tempo. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo Impacto.